Olá! Então, hoje aqui na rubrica Cuidar de Dentro para Fora, trago-lhe um tema que de certa forma é um tema da moda, que é o autocuidado. Mas um autocuidado um bocadinho talvez diferente daquele que estamos habituados a ouvir falar. Porque normalmente, não sei quanto assim, mas normalmente quando se fala de autocuidado, aquilo que mais se passa nas redes sociais, está um bocado associado quase a uma parte estética, não é? Autocuidar no sentido de cuidar do meu cabelo, vou ao cabeleireiro, fazer as unhas, as pestanas, fazer uma hidratação facial, ou vou ter mais atenção àquilo que visto, ou vou comprar algo para mim, vou mimar um bocadinho, comprar uma roupa, um acessório, ter ali um momento só para mim. É um mimo a mim própria. É um cuidar mais neste sentido estético e não no sentido de mudar a minha energia, ok? Então, hoje eu vinha-lhe trazer aquilo que eu chamo de autocuidado energético, que é o que verdadeiramente nos nutre, nos sustenta e que eleva os meus níveis de energia e por isso permite que realmente haja mudanças, transformações a longo prazo. Algo que seja sustentado a longo prazo, ok? Por isso, entendo que é algo um bocadinho mais profundo. Quando falo de energia, muitas vezes, por uma questão de didática, falamos de energia física, mental, emocional, e eu haverei de dizer isso ao longo deste vídeo, mas perceba que a energia é única, é só uma energia. Agora, por uma questão mais didática, para que as pessoas entendam melhor, fazemos esta separação, mas isto, na verdade, na prática não existe, porque eu, quando estou a trabalhar no meu corpo físico, obviamente isto tem impacto no meu corpo emocional, no meu corpo mental, então não há esta separação na realidade, ok? Então, quando eu falo de autocuidado energético, eu falo fundamentalmente de 4 pilares, que não vou aprofundar muito neste vídeo, senão ficava muito longo, mas assim, brevemente, o sono, fundamental fazermos tudo o que está ao nosso alcance para termos um sono profundo e reparador, deveria ser a nossa prioridade para que realmente haja todo esse processo de renovação celular, que só acontece em sono profundo, portanto isto devia ser a nossa prioridade todos os dias, que lá está, implica na nossa energia física, mas entendemos que também se nós tivermos uma noite de sono bem dormida, o nosso mental também vai estar muito bem, nós vamos ter mais capacidade de foco, de concentração, o nosso discernimento, a nossa clareza mental será maior. A nível emocional, também nós vamos se calhar estar com uma maior disposição, mas o nosso humor vai estar melhor do que se tivéssemos uma noite mal dormida, certo? Então, realmente impacta a todo o nível energético. A nível da alimentação, também as escolhas alimentares que fazemos são absolutamente fundamentais para elevar os nossos níveis de energia, ok? Devemos escolher alimentos que ampliem a nossa energia. Depois, a nível de exercício físico, a mesma coisa. Todos nós precisamos fazer exercício físico, uns mais que outros, com necessidades diferentes uns dos outros. O que é importante é que façamos exercício físico para elevar os nossos níveis de energia, mais uma vez, e não para destruir completamente a pouca energia que nos resta. E um quarto pilar que tem a ver com pausas recentrar, que não é mais do que pegar no seu telemóvel, colocar um alarme. Todos os dias eu recomendo pelo menos 2 em 2 horas um alarme a tocar, a chamar-se pelo nome e a perguntar-se como é que está naquele momento. Que é uma pausa a recentrar, porquê? Porque é aquele momento, e não precisa de ser longo, em que para tudo que está a fazer, respira, traz para o presente, percebe como é que está o seu corpo, lá está, mais uma vez, físico, mental e emocional. Fisicamente, se eu estou com alguma dor, algum desconforto, alguma tensão, né? Muito frequente, às vezes a postura não está correta, a tensão maxilar, etc. Fazer aqui quase que um scanner de como é que está o meu corpo físico, como é que está a minha mente, qual é a historinha, o pensamento dominante na minha mente, não é? Tudo parte daqui, não é? Da forma como eu penso e da historinha que eu conto sobre aquilo que está a acontecer. Não é aquilo que está a acontecer neste momento na sua vida, é a história que está a contar a si própria daquilo que está a acontecer. Faço-me entender? Vou repetir que isto é absolutamente fundamental. Não é aquilo que nos acontece, não é as circunstâncias da sua vida agora, é como é que está a interpretar, que história é que está a contar a si própria, qual é a narrativa que está a escolher contar sobre aquilo que está a acontecer. Porque tudo
tem estes dois polos e muitas vezes nós focamos só em algo menos positivo para nós. Por vários condicionamentos, também temas para outros vídeos, mas perceber qual é o pensamento dominante, o que é que estamos aqui às vezes aqui num círculozinho a ruminar coisas que estão a destruir completamente a nossa energia. E também como é que está o meu emocional, não é? Muitas vezes de um momento para o outro, claro que há muita coisa que nos influencia, mas às vezes há certas pessoas que alteram completamente o nosso estado emocional, determinadas circunstâncias, determinados ambientes, há muita coisa que altera o nosso estado emocional. Também perceber como é que, então eu estava bem, agora de repente mudei o meu estado emocional, perceber também como é que isto aconteceu. No fundo é um conectar-nos com o nosso corpo e com o momento presente, que é onde nós devemos estar, que é onde tudo acontece e onde não há sofrimento, não é? Só que nós estamos às vezes tão preocupados com o futuro que nos esquecemos que é no agora que nós estamos a criar o futuro, não é? Ou então estamos pior, estamos no passado e o passado nós não conseguimos mudar. Nós podemos eventualmente tirar de lá aprendizagens, mas nós não vamos conseguir mudar. Então também temos que deixar o passado em paz e estar no presente. Também isto é uma grande poupança de energia quando nós estamos a viver no momento presente. E estes pilares do autocuidado são fundamentais nós os respeitarmos todos os dias e isto deve ser a nossa prioridade, ok? Muitas vezes, e estamos aqui num grupo de pessoas com doenças crónicas, muitas vezes nós chegamos a este ponto porque não respeitamos estas nossas prioridades, este nosso autocuidado energético, porque muitas vezes pusemos o trabalho, pusemos os outros à frente. Eu queria lhe dizer, a partir de agora, sempre que tiver dúvidas, tem várias coisas para fazer, qual é a prioridade? Primeiro sou sempre eu, o cuidar da minha energia. Isto não é nenhum ato de egoísmo, é um ato de autorresponsabilidade. Sou a única pessoa que pode fazer isso e é absolutamente fundamental eu estar bem para poder ajudar os outros, certo? Dou sempre a imagem de comparação que de nada adianta se eu não souber nadar, tentar mergulhar no mar a salvar alguém que esteja a afogar. Não vou ajudar e em vez de uma vão morrer duas pessoas. Portanto, primeiro eu tenho que cuidar da minha energia, é da minha responsabilidade, não há ninguém que possa fazer isso por mim. A seguir vêm os outros. E quando eu estou a falar dos outros, eu não venho falar do vizinho, do padeiro, não. Venho falar dos filhos, pais, marido, esposa, pessoas, irmãos, pessoas que nós amamos de verdade, que são muito importantes e muito significativas na nossa vida. Ainda assim, elas não podem estar antes de nós. E depois vem o trabalho, que também é importante, e é importante que nós nos sintamos realizados no nosso trabalho e nós darmos o nosso contributo ao todo e, obviamente, também termos aqui uma boa condição financeira. Mas primeiro nós temos que cuidar de nós. E a maior parte das vezes, digamos que este triângulo não é respeitado. Nós invertemos isto. E primeiro vem o trabalho, ou primeiro vem os outros, e depois vem o trabalho. E normalmente nós ficamos com os restos para nós. Né? Aquilo que sobrar, se tiver tempo, não é? Nós cuidamos de nós. E normalmente nunca há tempo, não é? Costuma-se dizer que tempo e dinheiro nunca sobram. Então acabamos por nunca ter tempo de cuidar de nós. O verdadeiro autocuidado, como eu aqui o trago, ok? Então já sabe, se um dia estiver na dúvida que ainda não fez exercício físico, por exemplo, mas tem aí o seu neto ou o seu filho para cuidar, para brincar, para fazer uma atividade qualquer, e tem um relatório para entregar no trabalho ou algum compromisso com o trabalho, lembre-se que primeiro está sempre o cuidar de si própria. Então, depois de cuidar de si própria, depois de fazer o seu exercício físico, depois vai estar com os seus e depois é que vai estar preparada para entrar no mundo do trabalho. Então, absolutamente fundamental. Eu sei que isto pode parecer um bocadinho utópico, mas isto é completamente passível de aplicar no dia-a-dia e lá está, traz mudanças muito positivas a longo prazo, incluindo na sua saúde. E trago este tema porque estamos a viver uma altura muito bonita do ano, não é? Esta altura de fim de ano, de Natal, é muito interessante, mas é também uma altura de muitas solicitações, muitos convites, muitas expectativas, muitas tarefas
e muitas vezes há um querer quase que agradar àquele modelo, uma personagem que nós criamos ou que as outras pessoas gostam dessa personagem, nós tentarmos agradar àquilo que as pessoas têm expectativa que nós façamos ou que nós sejamos. E então vim aqui também trazer esta mensagem que está na altura, aliás, neste momento está com uma doença crónica. Acredito que isto seja um convite a reencontrar-se consigo própria, a viver a sua verdade e finalmente colocar-se em primeiro lugar e respeitar-se. Então, tenho certeza que as pessoas que nos amam vão entender perfeitamente isso. Nós não estamos sempre disponíveis para tudo, nós queremos ser as guerreiras de tudo. Como eu disse lá já no primeiro vídeo, não é à força, é com muito amor, com muita compreensão e sobretudo com muito respeito por nós próprios e em vivermos completamente a nossa verdade. Portanto, todo este autocuidado, este autoconhecimento de nós próprios vai nos levar a muitas vezes dizer um não, a perceber onde é que estão os nossos limites e perceber até onde é que nós podemos ir, até onde é que nós não podemos ir e certamente que isto vai trazer mudanças na nossa postura e vai nos fazer muito bem a todos os níveis, físico, mental e emocional, e ajudar-nos a viver com muita mais energia, mais paz no coração. Um beijinho muito grande e, se for o caso, um Feliz Natal!